seja mais uma vez bem-vindo ao programa Consultório Espaço Sul do Porto Canal, que acontece de segunda a sexta-feira em direto a partir das 2 da tarde, o que significa que é hora então de falarmos de saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Contamos sempre com a sua participação. Hoje, se tem dúvidas relacionadas com fisioterapia e também nutrição, pode já inscrever-se através do número de telefone 22 508 3297. Teremos todo o gosto em ouvir a sua questão e depois ir ao encontro das suas dúvidas, ajudá-lo, mas tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, já sabe que pode ir à boleia deste endereço de e-mail para participar por escrito. Para já, dedicamos esta primeira parte à fisioterapia pélvica masculina. Já sabemos que esta especialidade ajuda a resolver algumas disfunções, como, por exemplo, incontinência urinária ou também ejaculação precoce, mas vamos saber mais. É a nossa convidada, a doutora Flávia Salé, é fisioterapeuta, a quem agradeço a presença. Muito obrigada por estar aqui connosco no consultório mais uma vez. E, de facto, muito recentemente falamos aqui do pavimento pélvico feminino e hoje vamos falar do pavimento pélvico masculino. E antes de conhecermos então algumas das funções e também a resposta da abordagem terapêutica, quais são as grandes diferenças? A fisioterapia na saúde do homem veio de um trabalho já feito, já sedimentado na fisioterapia da saúde da mulher. E conseguiu-se perceber que o homem também tinha algumas disfunções não iguais, claro, mas muito semelhantes, e a fisioterapia também começou a debruçar-se sobre esse trabalho. Portanto, se nós estamos a falar que nós temos os primeiros trabalhos na saúde da mulher na década de 40, a fisioterapia na saúde do homem é relativamente recente e está agora a sedimentar-se. Que diferenças é que nós temos? O pavimento pélvico, em termos de musculatura, é muito semelhante, mas as ancoragens dos músculos são diferentes, porque o formato da pelvis é diferente. No homem é mais alta, na mulher é mais larga, e no homem nós só temos um orifício, que é o orifício anal. Na mulher nós temos o vaginal e o anal. Claro. E claro que se a mulher está muito mais propensa a ter problemas, por exemplo, de incontinência urinária espontânea, por questões aliadas ao parto, pequenos traumas e o próprio envelhecimento, o homem tem outras contingências e a incontinência urinária espontânea, digamos assim, não é tão comum. Temos mais problemáticas associadas à disfunção erétil, a dor pélvica crónica, que nas mulheres também acontece muito, e temos outras problemáticas, como, por exemplo, sequelas pós-cirúrgicas de retirada de uma próstata por cancro, por um cólon retal também, um carcinoma, uma neoplasia. No fundo, sequelas cirúrgicas são muito comuns também. Mas, apesar de ser uma abordagem mais recente, já há mais senhores também a procurarem resposta na fisioterapia pélvica? Sim, felizmente, por causa da divulgação que tem sido feita, porque efetivamente, se as mulheres têm alguns tabus e algumas contingências com que lutam diariamente, os homens têm outras. E muitas vezes é numa consulta destas que se desfazem alguns mitos, que se conseguem sentir ligeiramente suportados, ok? Felizmente, os médicos urologistas já começam a reconhecer também o nosso trabalho de outro ponto de vista e a recomendar, quer num trabalho pós-cirúrgico, quer também num pré-cirúrgico, que é muito importante. E espontaneamente os homens já começam a procurar, porque em desespero, quando vão procurar informações na internet, já começam a encontrar alguma resposta que até há uns anos atrás não era possível encontrarem. Pois. E isso é ótimo, porque conseguimos de alguma forma dar algum alento. Algumas situações não são completamente reversíveis, mas dá para melhorar substancialmente, sim. E ao longo da vida, claro, também que o corpo do homem vai passando por algumas alterações, não é? Tal como a das mulheres. Falamos então daquelas disfunções que levam os homens a procurar mais ajuda, por exemplo, a incontinência urinária. A par de um urologista, como disse muito bem, ainda bem que há cada vez mais essa comunicação, como é que a fisioterapia pode ajudar? A incontinência urinária no homem não é tão espontânea como nós falamos. Então está quase sempre aliada a um problema de uma próstata. A uma próstata que cresceu demais, uma hiperplasia benigna, ou então sequelas de alguma cirurgia que se tenha que ter feito à próstata, normalmente por uma neoplasia, um cancro. Então há lesão de um esfíncter, pode haver lesão de um esfíncter, nós temos dois. Temos um interno que não conseguimos controlar e temos um externo que conseguimos controlar. Pode haver lesão na cirurgia
ou na radioterapia do esfíncter interno, lesão da musculatura ou lesão nervosa. E então aí nós temos que dar algum reforço extra ao esfíncter externo. Ou então, muitas vezes o que acontece é relembrar um trabalho que nunca foi feito ao longo da vida do homem, porque ele não sabe que tem estes dois esfíncteres, que um tem uma contração espontânea, outra tem uma contração voluntária e nunca foi feita esta abordagem. Ou seja, a cirurgia muitas vezes só vem demonstrar ou aumentar o caráter de um músculo que nunca foi usado de uma forma orientada. Então nós vamos fazer um bocadinho essa reabilitação, que é trabalhar os músculos do pavimento pélvico no sentido de reforçar o esfíncter externo, que é o voluntário, para dar suporte a um esfíncter interno que pode estar lesionado ou não, ou mais enfraquecido, ok? Ou então tentar lutar contra sintomas obstrutivos porque nós não conseguimos, num caso de uma hiperplasia benigna da próstata, intervir diretamente na próstata. Claro. Isto é uma questão médica. Claro. Nós conseguimos contornar e dar alguma educação, digamos assim, à própria bexiga do homem. E temos uma série de estratégias. Por exemplo, conseguir fazer com que ele adie uma ida à casa de banho para não estar com uma imperiosidade constante, educá-lo nesse sentido, ou então educar a ingestão de água para que não seja feita a ingestão à noite, para não haver perdas durante a noite, ou a necessidade de se levantar, nós chamamos isso uma noctúria, de se levantar para ir urinar durante a noite. Pronto. Nessa questão da incontinência urinária, é mais ou menos este trabalho que nós fazemos, um recrutamento do pavimento pélvico para dar um reforço ao nosso esfíncter, aliás, ao esfíncter dos homens, não é? E com bons resultados. Sim, temos muito bons resultados porque, tal como as mulheres muitas vezes não são ensinadas desde novas a trabalhar esta musculatura, os homens também não são, e então confrontam-se com uma nova aprendizagem, que é muito útil ao longo de toda a vida. E ainda por cima, na fisioterapia pélvica, nós conseguimos muito bem treinar o que é o trígono anterior, que diz respeito ao pénis, ok? E o trígono posterior, que diz mais respeito ao ânus, que é mais profundo. E esta aprendizagem depois também serve ao homem para controlar problemas de disfunção erétil, de ejaculação precoce, ejaculação tardia. E depois esse trabalho também é muito útil mais tarde na vida dele, não é? Claro. Portanto, e esse também são duas disfunções também que levam os senhores a procurarem ajuda, a disfunção erétil e ejaculação precoce. Exatamente, muito comuns. Querem pessoas que não têm patologia orgânica anterior, pacientes jovens em que não têm diabetes, não têm hábitos tabágicos, não são sedentários, têm problemáticas com ejaculação precoce ou tardia, exatamente porque o pavimento pélvico está disfuncional. Mas deixa-me só perceber o processo, doutora. Significa que já foram, por exemplo, a um médico urologista? Sim, já fizeram alguns exames para perceber que não há nenhuma outra causa? Sim, isso é o ideal. Sempre, não é? Na nossa intervenção. E depois é que pedem ajuda, então, e a intervenção de um fisioterapeuta. Não tem necessariamente que ser urologista para fazer despiste de outras patologias, como diabetes, sim, pode ser até um médico de família. Sim, exatamente. Problemas hormonais, como, por exemplo, alguma alteração na tiroide, pronto. O doente que já nos vem com esse tipo de despiste feito, para nós, é ouro sobre azul. Claro. Nós já sabemos que, concretamente, aquilo que temos que fazer e que a nossa intervenção vai ser muito mais orientada e que o prognóstico, certamente, também será muito melhor. O paciente que tem algum tipo de problemática, uma cardiopatia, um diabetes, tem hábitos tabágicos, tem stress associado, vai sempre complicar o prognóstico, quer pela condição de saúde, quer pela medicação que muitas vezes está associada para combater estas problemáticas, dificultam sempre a vascularização deste órgão, o pénis e desta região, que são consideradas para o corpo quase como periféricas e não prioritárias, não é? Claro. Quando eu tenho uma cardiopatia, o meu corpo vai sempre preocupar-se com a questão de manter a circulação central mais otimizada e a periférica não. Certo. E então começam a surgir problemáticas como a disfunção erétil ou problemas na ejaculação. Obviamente, esse tipo de pacientes têm um prognóstico mais reservado. A fisioterapia melhora, potencializa
a função, mas muitas vezes com uma limitação. E isso nós temos que ter bem claro e discutir com o paciente. Porque há uma patologia de base que nós não conseguimos contornar ou uma medicação que o paciente tem que tomar para o resto da sua vida. Claro. De qualquer forma, tal como na mulher, toda a aprendizagem que é feita com o trabalho do pavimento pélvico é ótimo para prevenir problemas ainda mais dramáticos no futuro. Claro, e pode muitas vezes ser o complemento de outra especialidade, que depois, ou outra medicação que esse senhor esteja a tomar por algum problema? Sim, muitas vezes o que acontece é que nós também atuamos em consonância com a urologia. E, por exemplo, no caso de uma cirurgia que tenha mesmo que ser feita à próstata, a Associação Americana de Urologia já indicou com fortes indícios de que a fisioterapia pélvica pré-cirúrgica está extremamente indicada. Porquê? Porque vai ser feita esta aprendizagem de controle esfincteriano antes da cirurgia. E o paciente, depois da cirurgia, já não tem que se confrontar com um dilema tão grave ou que não consegue controlar tão bem como, por exemplo, um encurtamento de um pênis, uma incontinência urinária, uma disfunção erétil, ok? Ou então, mesmo que tenha que se confrontar com estes problemas, podemos atuar de uma forma muito mais rápida porque ele já tem a aprendizagem feita antes e já sabe que músculos é que eu quero que contraia, em que direção, claro, em que sentido, o que é que eu quero que faça. Então a reabilitação é muito é mais potencializada, digamos assim, muito mais rápida. E é isso que se vai fazendo nessas sessões, não é? Sim. Parece simples, mas é muito difícil, não é? Contrair os músculos, quais são os músculos, exatamente, a respiração também é importante. É Aliás, essencial. Todas as senhoras que já estiveram grávidas reconhecem essa importância, não é? Quando se estão a preparar precisamente para o parto e é mesmo muito difícil. Depois torna-se mais fácil, mas pode ser um processo de aprendizagem. No início, processo de aprendizagem. O processo respiratório é essencial, é um coadjuvante ao tratamento. Primeiro, porque nós temos que regular as pressões dentro do nosso corpo. Se nós tivermos uma barriga muito grande, a pressão que é feita na parte pélvica é muito grande também. Não adianta estar a fortalecer um pavimento pélvico se a pressão em cima dele é muito grande. Então, a respiração primeiro tem que me ajudar a equilibrar estas pressões intrapélvica, intraabdominal, intratorácica, para que tudo fique mais harmonizado. Muitas vezes temos que trabalhar alongamentos, questões posturais, antes de irmos ao cerne da questão. E depois é que começamos o fortalecimento. E numa fase inicial, nós usamos sempre o padrão respiratório como coadjuvante, ok? Porque muitas vezes muita gente faz a contração, mas em apneia. Em apneia é segurar o ar. Certo. E estamos a tentar fortalecer uma coisa com um peso contra ele, por exemplo. Numa fase inicial isto não é muito fácil. Então a respiração é um trabalho importantíssimo. Outras vezes também temos que trabalhar intracavitariamente. O que é que isso quer dizer? Num homem nós temos que fazer a abordagem via anal, em que nós fazemos uma palpação da musculatura via interna, porque por fora é possível aceder a alguns músculos mais superficiais, nomeadamente os do pênis, mas os músculos mais profundos, os da camada mais anal, nós só conseguimos ter acesso por palpação intracavitária interna. Então, muitas vezes, nós temos que fazer uma abordagem com uma palpação via anal, controlar essa contração com essa palpação e até reduzir algumas tensões que também são muito comuns nos homens, nas mulheres também, mas nos homens também, dessa musculatura mais profunda, que muitas vezes também provocam outro tipo de quadro clínico que também nos procura muito nas consultas, que é o síndrome da dor pélvica crónica. Que são pontos gatilhos, tal como nós temos, por exemplo, tensões nos trapézios, que nós já conhecemos muito. Na cavidade pélvica nós também temos, na musculatura pélvica, digamos assim. E isso provoca dores crónicas. E há muitos pacientes que já sofrem dessa problemática e que também nos vêm pedir ajuda nesse sentido. E então nós trabalhamos os músculos via interno, trabalhamos a massagem, a respiração dirigida para aqueles músculos para conseguirem relaxar, para aliviar esse sintoma que também é muito desconfortável e é uma das condições que também mais procura ajuda na nossa consulta. E é um trabalho que é feito precisamente nestas sessões, em consulta, com a orientação de um fisioterapeuta, mas também depois em casa? Sim, tem obrigatoriamente que ser feito também um trabalho em casa.
Cada vez mais o trabalho da fisioterapia e se calhar de outras especialidades, acho que vão reconhecer isso, que é responsabilizar também o paciente como um elemento ativo da recuperação. Porque aqui nós temos que ter a noção que muitas vezes estamos a falar de patologias que são micro-inflamatórias, em que é preciso uma mudança de estilo de vida, desde a nutrição até a higiene do sono, eliminar rotinas de sedentarismo. E então é preciso o paciente fazer, sei lá, uma rotina diária de alongamentos, uma rotina diária de exercícios, que numa fase inicial tem que ser feito de uma forma muito introspectiva, se calhar deitado na cama ou no chão, mas depois o objetivo é que esses exercícios possam ser integrados no dia-a-dia. Estou numa fila do supermercado e, em vez de pegar no telemóvel, vou fazer a contração do pavimento pélvico, porque é uma contração intrínseca, ninguém está a ver. Claro. E numa fase inicial eu uso um padrão respiratório muito marcado, mas depois já não preciso de o fazer. Muito facilmente replicável nas tarefas do dia-a-dia. Claro. Desde que seja de uma forma consciente. Sim. Ok? Estou no ginásio, estou a pegar numa carga. Preciso de fazer uma pré-ativação da minha parte abdominal e, em conjunto, isso trabalha também a minha parte do pavimento pélvico. Isso vai me proteger depois de determinadas disfunções. Claro. Como problemas na coluna lombar, como prolapsos, que são quedas dos órgãos. Nos homens acontece por via anal, o prolapso retal, não é? Por norma. E então tudo isto é muito fácil depois de replicar para o dia-a-dia. É fácil, deve-se fazer isso, de coadjuvar esta atuação com o contexto do paciente. E há uma grande procura por parte dos homens de todas as idades para algumas destas disfunções? De todas as idades, sim, porque há problemas que são mais característicos de umas idades e Claro, outros de outras. Hiperplasias, neoplasias de pessoas mais idosas, síndrome de dor pélvica crónica, ejaculação precoce, ejaculação tardia, média idade de 30 anos, 40 anos, ok? Então há assim um espectro grande em termos de idade. Cada vez mais os homens procuram, quer por iniciativa, quer por indicação das parceiras também, o que é ótimo, porque já há uma abertura para falar entre os casais destas problemáticas. Isto liberta muito o peso psicológico e cada vez mais se procura. Infelizmente, não tanto quanto eu acho que seria necessário, porque eu acho que há muita gente a sofrer com este tipo de problemáticas em silêncio e não sabe onde é que há de procurar ajuda. Claro. Felizmente a internet tem esta vantagem, as pessoas em SOS vão colocar e vão aparecendo e vão procurando, mas ainda muito pouco. Como é o caso, por exemplo, da incontinência urinária, como tantas vezes aqui falamos. Exatamente. Muitas mulheres que ainda consideram normal, não é? Terem perda de urina. Porque também se passa muito essa mensagem. Exatamente, e isso interfere claramente com a sua qualidade de vida, não é? Sem dúvida nenhuma. E os homens não lutam tanto com a incontinência urinária, lá está, espontânea, mas têm outras problemáticas igualmente muito graves. Nós, mulheres, já às vezes entre nós brincamos com a situação, mas os homens têm muita dificuldade em falarem entre eles sobre estas questões. Claro. E isto ainda aumenta mais a carga psicológica e o stress vivido por esta população em relação a estas patologias. E vê-se também esse desenvolvimento emocional ao longo das sessões, tanto das mulheres como dos homens, não é? Sem dúvida. À vontade, imagino eu, em abordar o tema sem dúvida, e partilhar as experiências com o fisioterapeuta. É muito engraçado porque na consulta também desmistificamos algumas coisas, principalmente tudo que está ligado à parte sexual. E tanto o homem como a mulher lidam com uma problemática de performance sexual. A mulher num sentido e o homem noutro. E aquilo que nós conseguimos fazer muito engraçado nas consultas de acompanhamento da fisioterapia pélvica é que conseguimos trazer alguma leveza ao homem no desempenho da sua performance sexual, claro. Porque está sempre muito conectada com a pornografia que nós vemos habitualmente e nós conseguimos desmistificar isso e levar para uma esfera em que conseguimos educar os homens de que o corpo tem outras zonas erógenas, claro. Não tem sempre que estar vinculada só à fase penetrativa e que a fase penetrativa não é assim tão duradoura
e se calhar não tão somente interessante para a mulher. E isso tira muito peso, muita carga, Claro, porque a ligação da penetração ao órgão fálico na relação sexual para os homens tem muita importância. E nós nas sessões conseguimos desmistificar isso. Claro. E criar uma abertura para que o casal consiga falar disso também de outra forma e vivenciar e experienciar a relação sexual com outra leveza, noutros pontos, com outra liberdade de expressão. E isso é muito interessante, é outra das vantagens da fisioterapia pélvica. E há pouco disse-nos que surgem alguns casos de disfunção erétil, por exemplo, na casa dos 30, 40 anos. O facto de muitos jovens terem acesso fácil ao conteúdo pornográfico pode também ser um problema e estar interligado? Sim, porque nós temos sempre que perceber que a relação sexual tem uma fase que é hormonal, inicialmente. E todo o facto de nós estarmos sempre expostos à pornografia faz-nos procurar, primeiro, um determinado tipo de estímulo, porque depois visualmente só encaramos a relação sexual como aquele tipo de estímulo, e se aquele estímulo não vem de encontro àquilo que nós temos como expectativa, não corresponde. E depois há muitas práticas, por exemplo, de masturbação até agressivas, que danificam até o próprio órgão erétil, o pénis. E isso também se tem visto ao longo do acompanhamento que faço, é que há muitas práticas de masturbação que vão prejudicar o próprio paciente. E isso também não é falado, não é discutido, não é ensinado em contexto domiciliar, não é divertido, e os jovens vão experimentando e depois em idades muito precoces, 30, 35 anos, aparecem estas problemáticas. Porque as práticas de pornografia, masturbação, são efetivamente muito intensas no órgão sexual. Isso muitas vezes podem então originar alguns destes problemas. Exatamente, sim. Ora, muito bem. Falamos aqui então deste obrigada. problema. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Vamos ouvir agora as dúvidas dos nossos telespectadores. Já sabe que pode participar, partilhar a sua opinião relacionada então com este assunto ou também esclarecer a sua questão relacionada com a especialidade de fisioterapia. Para isso, só tem de marcar o número de telefone 225083297 ou participar por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, atualizamos a informação com Pedro Carvalho da Silva e estamos de regresso daqui a alguns minutos. Conto consigo, até já.